Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma noite aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia aqui da Tua presença, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus, por mais esse dia de trabalho, glória a Deus, esse dia cansativo, mas estamos aqui, Pai, porque o mais importante, Senhor, é algo que o Senhor deixou em nossas vidas, para conhecimento, para entendimento, como ensinamento, e orar um pelos outros, Pai. Orar um pelos outros e sim, a gente ver não só o nosso lado, não só orar pelas nossas necessidades, mas pensar sim, Pai, em orar por todos os nossos irmãos, orar por aqueles que necessitam, participar de ciclos de oração como esse, Senhor, não pensando somente nas nossas necessidades, mas sim, Pai, um orando pelos outros, Senhor. Porque o Senhor diz a Tua palavra, Pai, aquele que ora um pelo outro, Pai, em nome de Jesus, o Senhor transforma, o Senhor muda o interior, o Senhor muda os corações. Ah, Pai querido, Pai amado, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, esta palavra que não passará, porque tudo vai passar, mas a Tua palavra não passará, porque nela está a verdade, Senhor. Nela está contida toda a verdade que nós devemos seguir como nosso livro de regras nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai querido, Pai amado, quem me dera todos entendessem a importância da Tua palavra, se todos entendessem o quanto é importante, Pai, em nome de Jesus, seguir os Seus mandamentos, Senhor. Ah, como é importante, Senhor, em nome de Jesus, todos nós lermos e entendermos, Pai, para parar de fazer coisas que não lhe agradam, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai querido, Pai amado, eu lhe agradeço, Senhor, por cada dia, por cada ensinamento, por nos mostrarem a partir de pregações deste lugar, a partir de sermões deste lugar, em nome de Jesus. Ah, Paizinho querido, Paizinho amado, se todos nós entendêssemos o quanto é importante, Pai, seguirmos a Tua palavra, Senhor. Ah, Pai, como é importante nós seguirmos aquilo que o Senhor deixou como ensinamento, Pai, porque o Senhor, sim, nos deixou amar a Ti, assim, de todas as coisas, Pai, amar ao próximo como a si mesmo, Pai. Se a gente pudesse entender o quanto isso é importante, Senhor, para as nossas vidas, ah, como seria melhor. Ah, como nós agradaríamos o Senhor ainda mais, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai querido, Pai amado, pobre e necessitado que nós somos, assim diz a Sua palavra. E não é, Pai, por valores, não é por vidas sem recursos financeiros, mas sim, Pai, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Pobre nós e necessitados que somos da Tua graça. Pobre nós e necessitados que somos, Pai, da Sua misericórdia, Senhor, porque sem o Senhor nada, Pai, nada tem valor, Pai, nada tem sentido, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Paizinho querido, Paizinho amado, aqueles irmãos aqui desta casa, Pai, que estão precisando nesse instante, Pai, de uma cura para uma enfermidade, Pai, de uma cura de uma situação, Pai, de uma libertação, Senhor, de uma restauração, Pai, em nome de Jesus. Vai de encontro, Pai, em nome de Jesus, assim eu lhe peço, Senhor. Aqueles que estão precisando de cura de uma enfermidade, Pai, que o Senhor venha trazer providência nessa vida, Senhor. Que o Senhor venha fazer algo diferente, que o Senhor venha mudar, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, esses corpos que estão precisando da Tua cura, Senhor, das pontas do dedo dos pés, até o último fio da cabeça, Pai. Visita, Pai, visita a célula, visita o sangue, visita órgãos, Pai, em nome de Jesus. Arranca tudo aquilo que está fazendo mal para essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o corpo dessas pessoas que estão precisando de uma cura nesse instante, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, por cada um aqui que necessita, Pai, de uma cura dessa enfermidade, Pai. Ah, Senhor, eu peço em nome de Jesus, aquele que precisa de uma libertação, Senhor. Visita aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faz ali um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Pai. Traga esses irmãos aqui que ainda não visitam, que não faz parte do nosso ministério, Senhor, precisa de uma libertação, Senhor. Traz aqui, Pai, para nós orarmos, Pai, traz aqui para nós cuidarmos, Pai, em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor, que essas segundas-feiras, elas estão reservadas, Pai, para Ti, somente para Ti, Pai, mostrar a Sua glória neste lugar.
para o Senhor mostrar aqui, em nome de Jesus, Pai, o quanto o Senhor é glorioso, maravilhoso, misericordioso, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai, a Tua presença, Pai, é mais importante do que qualquer coisa neste lugar, Pai. Porque a partir da Tua presença, Pai, os milagres irão acontecer, Pai, as curas irão acontecer, as restaurações de famílias irão acontecer, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai, a libertação, Pai, em nome de Jesus vai acontecer em lugar, porque o Senhor está aqui presente, porque eu peço, Pai, e clamo a Ti nesse instante, Pai, esteja conosco aqui, Pai, que a Sua presença seja notória, Pai, na vida dos nossos irmãos aqui, em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, visita ali a minha casa, em nome de Jesus. Nos cubra, Pai, com as Tuas asas, Pai. Nos cubra com o Teu sangue carmesim, Senhor. Cuida de cada um de nós. Põe os Seus anjos ali naquele lugar, Senhor. Isso eu peço, Pai, para cada membro deste lugar também, Pai, em nome de Jesus. Visita cada casa, Pai, em nome de Jesus. Cubra todos com o Seu sangue carmesim, Senhor. Ah, Pai, abraço com as Tuas asas, Pai. Ah, Senhor, nos ajude, Pai, em nome de Jesus, Pai, contra toda a seta do inimigo, Pai. Nos ajude, Senhor, a fechar as brechas, Pai, para que o inimigo não possa vir a trabalhar em nossas vidas, Senhor. Que a gente venha entender, Pai, o quanto é importante, Pai, em nome de Jesus, a gente está conectado a Ti, Pai, em espírito e em verdade, Senhor, para a gente não dar brecha para o inimigo, Pai. O quanto é importante, Pai, em nome de Jesus, a gente está conectado a Ti, Senhor, para que o inimigo de nossas almas não consiga, Pai, em nome de Jesus, nos tentar, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, contra toda e qualquer maldade, Pai, do inimigo. Nos dê livramento, Senhor, nos livra do homem mau, nos livra da bala perdida, Pai, nos livra de todas as armadilhas do inimigo deste instante, Senhor, em nome de Jesus. Visita ali, Pai, os nossos irmãos que estão ao caminho, Pai, deste lugar. Também, Pai, os livre de toda a maldade deste mundo, Pai. Os livre de todo homem mau, Pai. Nos livre, Pai. Livre todos eles do embaraço do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, Pai querido. Eu lhe agradeço, Pai, por cada instante neste lugar. Eu lhe agradeço, Senhor, naqueles momentos que eu estou enfraquecendo, Pai, e uma palavra vem e me fortalece. Te agradeço, Pai, por momentos que estou um pouco desapercebido, Pai, mas o Senhor vem e nos alerta, Pai, em nome de Jesus, o que é bom, o que precisamos fazer, o que o Senhor quer das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs, Pai, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor ser um ser tão maravilhoso, tão amoroso, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor se tarda a se irar, Pai, em nome de Jesus. Porque nós, Pai, em nome de Jesus, se depender de cada um de nós, Pai, nosso senso de justiça, Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse a sua misericórdia? Paizinho querido, Paizinho amado, eu lhe peço nesse instante, Pai, visita ali, Pai, as clínicas de reabilitação, em especial do nosso irmão Rodrigo, Pai, lhe peço mais uma vez aqui, Pai. Visita ali onde ele está, Pai, não só ele, Pai, mas que todos aqueles que estão com ele, Pai, venham a ser libertados, Pai, em nome de Jesus. Que todos aqueles que estão com ele, Senhor, em nome de Jesus, venham a ser curados, Pai, em nome de Jesus, dos vícios, Pai. Que todos aqueles que estão com ele, Pai, venham a encontrar a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Venham entregar a vida a Ti, Senhor, e eles vão entender o quanto é bom e maravilhoso, e que tudo que eles viveram até hoje era só ilusão, Pai, em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, visita ali, Pai, cada clínica de reabilitação, e que a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, venha preencher os corações desses nossos irmãos que estão passando por esses tratamentos, inclusive o nosso irmão Rodrigo, que eu oro a cada dia, coloco aqui, Pai, nosso irmão Rodrigo, nosso varão de guerra, Pai, que faz parte desse ministério, Pai, e ele vai voltar curado em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, visita ali, Senhor, os hospitais, Pai. Visita ali, Pai, aquelas vidas que estão clamando por Ti nesse instante, Senhor. Visita ali, Pai, e faz um milagre, Pai, em nome de Jesus, nas vidas que estão clamando a Ti, Senhor. Visita ali, Pai, em nome de Jesus, Pai, os hospitais, as camas
desses hospitais, passe por aqueles quartos, Pai. Mande seus anjos ali, Pai, e que venha, sim, Pai, ser atendidos as suas orações, porque tudo é para a tua glória, Pai. Tudo é somente para ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, na cura dos nossos irmãos. Eu curo, Pai, em nome de Jesus, ali na cura da nossa irmã Cecília, Pai, que está acamada, onde minha mãe esteve, fez um apelo, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que essa vida foi alcançada, Pai. O Senhor tem um propósito ali, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, que foi levado ali, Pai, e creio que ela venha ter aceitado a Ti, Pai, em nome de Jesus, para a salvação dessa alma, Pai, de mais uma alma, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu também lhe agradeço, Senhor, porque o Senhor visitou ali o meu tio que já está em casa, está em plena recuperação. Meu tio, Pai, também foi perguntado a ele se ele quer entregar a sua vida a Ti, Senhor, e ele diz que sim, Pai, e agradeço a Deus, Pai, porque é mais uma vida que vai ser salva, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, porque é para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, visita aqui, Pai, em nome de Jesus, a nossa comunidade, Pai. Visita ali, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles homens que estão ali traficando, que estão roubando, que estão maquinando para fazer a maldade contra as pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Visita ali, Senhor. Manda seus anjos ali, Pai. Toque naqueles corações, Pai. Que eles mudem, Pai. Mudem seus pensamentos, Pai. Que eles venham, Pai, em nome de Jesus, a encontrar a Ti, Senhor, que o Espírito Santo, que é o que convence, Pai. É o que está visitando ali agora o coração desses irmãos, Pai. Que venha colocar para ele, no coração deles, Pai, uma vontade de entender quem é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, encontra lá, Pai, em nome de Jesus. Faz um milagre ali nessa comunidade, na nossa rua aqui, em nome de Jesus. E outros lugares aqui, Pai, também, onde precisa de muito de Ti, Senhor. Visita, Pai, porque o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é que muda histórias, o Senhor é que transforma. O Senhor muda cativeiros, Pai, em nome de Jesus. O Senhor fecha sepulturas, Pai. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que visite, Senhor. Visite ali os presídios também, Pai. Visite ali agora, Pai, em nome de Jesus, ali onde tem uma cela onde estão maquinando contra o mal, Pai. Mas que o Senhor, em Espírito, visite aqueles corações, Pai, que isso possa ser mudado, Pai. Que esses corações de pedra, esses corações que maquinam o mal, Senhor, em nome de Jesus, venham ser tocados por Ti, Senhor. Visita ali as cadeias, Pai, em nome de Jesus. Quebra ali, Pai, todo o grilhão, Pai. Quebra todas as correntes, Pai. Que toda a maldade que ronda aquele lugar hoje caia por terra, em nome de Jesus. Caia por terra, Pai, em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o maravilhoso, o Senhor muda, Pai, tudo e qualquer situação, Senhor, em nome de Jesus. Porque somente Ti, Pai, é o caminho, Pai. Somente Ti, Pai, é a verdade e a vida, Senhor. Não temos outro caminho nessa terra, Pai. E aqueles que não servirem a Ti, Pai, em nome de Jesus, esses já estão condenados, como diz a Tua palavra, Pai. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, eu lhe agradeço, Senhor, por mais um dia aqui com os meus irmãos. Eu lhe agradeço, Senhor, mais um dia aqui em oração com os meus irmãos. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus, cada um que já está aqui, e cada um que vai orar um pelos outros aqui, Pai, que vai doar um pouquinho de si por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui conosco. Obrigado, Pai. Assim eu lhe agradeço, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E nós dizemos amém. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Saúde os irmãos com amor, com alegria e com a paz de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz, irmão Zé, glória a Deus por te ver aqui, irmão. Amém, Arthur, por te ver aqui também mais uma vez, glória a Deus. Amém a todos os nossos irmãos, Luciana, Gabriel,
bispo, a todos aqui, agradecemos a Deus por mais esse momento aqui em nome de Jesus. E para começar aqui o nosso círculo de oração, nossa noite de oração, nós vamos louvar o hino da harpa em nome de Jesus. Chamar a nossa irmã Luciana, glória a Deus, aleluia, para me ajudar aqui nesta oração, nesse louvor. Enquanto a pastora Érica está entregando o hino da harpa aí para vocês, aqueles que quiserem escrever o nome de alguém aqui no caderno de oração, aqueles que quiserem trazer uma peça de roupa, aqueles que quiserem trazer aqui uma foto ou algo que vocês acham que é importante estar aqui para a gente orar, pode trazer aqui na nossa mesa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O primeiro hino da harpa é o 467, sobre as ondas do mar. Amém? Sobre as ondas do mar, nosso hino da harpa bem conhecido. Adorou? E aí, foi mais alto. Som. 467 sobre as ondas do mar. Todos encontraram, irmãos? Amém. Amém. Então vamos lá. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força do contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. E solta o cabo da nau. Soltei. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e Navega com fé em Jesus. com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto é o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terás, pois não muda e não falha. E solta o cabo da nau. Soltei. Solta o cabo da nau.
bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. E solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Glória a Deus. Pois com Ele seguro serás. Glória a Deus. Glória a Deus. E as duas. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Glória a Deus. Número 15. Nós te exaltamos, ó Conversão. Pai. Porque tu és digno de toda a honra. Tu és digno de toda a glória. Número todo louvor. 15. Conversão. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio, Deus. Glória a Deus. E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigaram em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua
que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Nós te louvaremos, Pai, porque tu O hino da harpa agora é o 115, irmãos. para sempre. Trabalhai e orai Glória a Deus. na vinha do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Número aleluia. 115. Trabalhai e orai Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. E trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar E orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Só queria só mais uma. É que eu gosto muito desse louvor, eu queria só mais uma palha. Só mais um stopzinho, em nome de Jesus. Tá tudo certo. É que, Glória a Deus. é que esse hino é muito rápido, né? Ele tem um ritmo muito rápido e já acaba Glória a Deus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado a todos que já estão por aqui. Glória a Deus por mais essa noite aqui. Obrigado por cada irmão que esteve aqui, está aqui disposto a orar e trabalhar na vinha do Senhor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Como de costume, vou trazer aqui a palavra inicial, que está lá em Jó, capítulo de número 42. Capítulo de número 42, versículo de número 10. Jó, capítulo número 42, versículo de número 10. Todos encontraram, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Jó 42, no versículo de número 10, diz assim. Todos encontraram? Desculpa. Quem não encontrou diz amém. Pode ir. Todos encontraram? Amém, amém. Glória a Deus. É Jó? Jó 42, versículo de número 10. Em nome de Jesus. Amém? Isso? Pode É, ir. ok? E diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, Aleluia. quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Jó, irmãos, todos conhecem a história de Jó, não conhecem? Todos sabem o quão importante é a história de Jó para as nossas vidas, não sabem? Amém. Jó sofreu muito, era um homem que tinha muitas posses, mas o Senhor permitiu que o inimigo das nossas almas tirasse tudo de Jó, não foi? Não foi assim? Ele tinha tudo e de repente não tinha nada. Aleluia. Tinha tudo, tinha riqueza, tinha casa, tinha filhos e de repente não tinha mais nada. E pior, sabe o que é pior? Que os amigos, aqueles que se diziam amigos, começam a chegar em Jó e falam assim: ei, você deve estar pecando, você deve estar fazendo algo errado, Deus está te condenando, Deus está te castigando, te punindo em nome de Jesus. Aí chega no capítulo 10 e Deus diz assim, eu vou ler o 9 para vocês terem um entendimento melhor. Então foram ele faz o Temanita, o Bildade, o Suíta, o Zofar, o Namanita, Namanatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenaram, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Vieram eles, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos aqueles que antes conheceram, comeram com ele na sua casa. Isso é o 11. Desculpa, eu li o 10. Mudou o Senhor a sorte. Não, desculpa, meus irmãos. O meu servo Jó, aqui, no 8, tá? Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, e eu aceitarei a sua oração. Não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós nos falastes de mim, que era reto como o meu servo Jó. Então foram ele faz, né? Todos que eu acabei de falar aqui. E aí no 10 ele diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aleluia. Amém. Era aqui que eu queria trazer. Olha só, irmãos. Os amigos falaram mal, castigaram, diz que Deus estava castigando, Deus estava punindo, e não era isso. Aleluia. Falaram mal, e não era isso. Aí Deus fala para Jó, fala assim: ei, vai lá e ora por essas pessoas que estão te perseguindo. Vai lá e ora por essas pessoas que fez mau juízo da sua vida. Vai lá e ora e muda essa situação. Aí o que acontece? Está aqui na palavra. Deus restitui tudo aquilo para Jó. A partir do momento que ele orou pelos seus inimigos. Sabe o que quer dizer aqui, irmãos? Que Deus trabalhou no coração. Deus trabalhou no interior de Jó. Deus trabalhou tudo aquilo ali. E ele não se vingou dos seus amigos. Ele não fez mal palavras dos seus amigos. Não falou mal dos seus amigos. Não amaldiçoou. Pelo contrário, ele orou pelos seus amigos. E Deus falou assim: opa, agora você entendeu o que é a vida. Opa, agora você entendeu o que é
está comigo, Jó. Porque ao longo do período de sofrimento, perda e questionamento, após tudo que passou, Deus restaurou a vida de Jó. Mas o detalhe aqui é muito significativo. Que aqui, o que Deus quer nos ensinar é orar um pelos outros. Nós temos angústias, sim. Nós temos momentos de deserto, de processo, sim. Mas Deus está dizendo assim, ore pelo outro. Não seja egoísta. Não ore só para você. Não ore só para a sua situação. Porque tem momentos que a gente está chorando e está triste. Aí uma pessoa vem assim, você pode orar por mim? Aí você vai lá, mesmo doendo por dentro, mesmo passando por processos, mesmo chorando, aí você vai lá e faz uma oração pelo teu irmão. Você vai lá e faz uma oração pelo seu irmão, porque a gente tem que parar sim de ser egoísta, pensar somente em nós. Porque está na palavra, ore um pelos outros. Em nome de Jesus. Ore um pelos outros. E aqui a restauração começa no coração, irmãos. Muitas vezes a gente espera que Deus mude as circunstâncias. Ele não vai mudar o ambiente, a circunstância vai mudar primeiro quem? Você. E a gente tem que estar disposto sim a ser mudado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que estar disposto sim a quebrar muitos dos nossos paradigmas, muitos dos nossos achismos. Temos que deixar sim o Senhor trabalhar nos nossos corações. Porque foi orando que Deus mudou a situação de Jó novamente. Foi orando. Jó foi restaurado, irmãos, porque é difícil sim orar por alguém que te fere. É difícil sim orar por alguém que te persegue. É difícil, não vou mentir. Mas o que Jesus nos ensinou? Ore por aqueles que te perseguem. Se fosse fácil, irmãos, se fosse assim simples, Ele não deixaria isso como ensinamento para nós. É difícil sim, mas aí cabe cada um estar disposto. E sim, orar por aqueles que nos perseguem sim, que falam mal sim. Temos que orar, porque é só dessa forma que nós vamos quebrar correntes, quebrar barreiras. Mágoas serão desfeitas em nome de Jesus. E aqui o ensinamento é, Deus vai mudar sim sofrimento, como foi em Jó, todo um período de sofrimento que Jó passou, onde tudo parecia perdido, mas aí vem Deus e fala assim, ei, quem muda a situação sou eu. Quem faz a diferença aqui sou eu. A glória é minha. Aleluia. Não é dos homens. Não é você que vai. Se não for por ele, se não for por nosso Senhor, vocês vão aqui, ó. Pode chorar, orar, falar, se não for o próprio Senhor Jesus, que muda as situações, que vai mudar as situações a partir do momento que a gente sim, a partir do momento que a gente se posicionar e obedecer, se posicionar e fazer aquilo que Ele quer de nós, seguir a palavra, sim, em nome de Jesus. É isso que Ele quer de nós, porque tudo aquilo que parecia perdido para Jó foi mudado. E Ele nos ensina o quê? Que Deus honra um coração que perdoa, Deus honra um coração que intercede, Deus honra mesmo ao meio das provocações. Deus honra aquele que está orando, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo, mesmo sofrendo, porque aqui, irmãos, não é só a restauração material, aqui foi a cura emocional de Jó, foi a cura relacional de Jó com seus amigos. E quando a gente confia no Senhor, Ele nos ajuda a liberar perdão, Ele nos ajuda a entender o que é perdoar os nossos inimigos. Ele nos ajuda a entender como Deus é capaz de transformar a história de cada um de nós. Porque a história, ela só vai ser mudada a partir do momento que eu me posicionar. Eu mudar o meu coração e orar por aqueles que me perseguem. E orar por aqueles que estão me perseguindo, meus inimigos, assim como Jesus deixou. Sim, em nome de Jesus, orar um pelos outros, não importa a circunstância. Orar um pelos outros. Porque a vida de Jó ela só mudou a partir do momento que ele orou. Então, nosso ensinamento para hoje é: ore em meio às dificuldades, ore em meio
aos processos. Ore em nome de Jesus, porque aquilo que é teu, se Deus quiser, Ele vai te restituir. Se Deus quiser te dar mais, Ele vai te dar mais. Se Deus quiser te dar só o mínimo, em tudo de graças, porque tudo é para a honra e para a glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Bispo, você está com a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque Deus, Ele honra. Deus, por mais que tantas coisas a gente tem visto, né? Ao contrário, por mais que nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima, ainda existe pessoas que pagam verdadeiramente o preço e escuta a voz de Deus e obedece. Eu contei aqui sobre a minha sobrinha, coloquei ela no grupo, que, né, ela tinha tido pedido em namoro e já junto, né, com o pedido de casamento. Amados, em 6 meses, vai fazer em outubro. E no dia 31 de outubro já está com o casamento marcado, está com tudo programado. Deus está honrando ela de uma forma muito grande. Então, por que eu digo que eu me alegro? Porque a gente vê tudo tão tonto, tudo tão sem esperança. Aí você vê que existe ainda vidas e propósito. E foi o propósito dele. Ele falou, quando Deus preparar a minha esposa, eu não quero namoro, eu não quero, porque ele já faz missões, ele já faz obra, e ela também tem sonhos com missões. Então Deus honrou. Então, assim, hoje eu conversei um pouquinho com ela. Nossa, é coisa linda, assim, o que Deus está fazendo, porque Deus é fiel. E também quero contar a bênção que eu coloquei ali no grupo da família, pedindo oração por um bebê que estava na UTI. Esse bebê é o neto da Bruna, é o filho da Agatha. Ele ainda continua internado, mas saiu da UTI. Deus operou um milagre, porque ele teve uma parada. É o Paulinho, né? Que ele tem o nome de Paulo em homenagem ao vô. Então, o vô é o Geise, viu? O Geise que é o vô dele. E por consideração. E colocaram o nome de Paulinho. E essa criança praticamente estava sem esperança. E ali nós começamos um propósito. Fazia mais ou menos, eu acho que uns 2 anos que eu não falava com a Bruna. Sem, sabe, ter notícia. Eu tive notícia do parto da Agatha, porque foi o Dias que fez o parto, então não teve como chegar até a gente. Mas com ela eu não falava mais, nem com a Agatha. E nisso a Bruna me procurou. A Bruna me procurou e ali o nome do Senhor foi glorificado. E mais uma vez ela se rendeu ao Senhor. Mais uma vez ela está clamando por ajuda. Mais uma vez ela está clamando por ação. Mais uma vez ela está clamando por libertação. E ali o Senhor falou grandemente. Ela falou, Fá, eu já tomei posse. Então, amados, é por isso que eu digo, Jesus, ele não perdoa, não é uma, não é 2, não é 3. O Senhor deixou na palavra dele que ele perdoou 7 vezes, 70 vezes 7. Então, eu ouvi até falar assim, mas eu não acredito. De novo. Porque ela saiu da minha casa e voltou por 4 vezes. Desde ela novinha, eu cuidei, dei o amor, né? Fiz tudo aquilo que o Senhor me concedeu a bênção. E mais uma vez, o Senhor me usou para o nome dele ser glorificado. E, amados, no mesmo dia que essa criança foi para a UTI, mataram o pai dessa criança. Ele fez 20 anos em dezembro agora. E agora tem 2 crianças, né? Órfãs, né? De pai.
E eu quero que vocês me ajudem, sabe? Porque eu me emociono muito em falar. Porque todo mundo que está aqui, quem está aqui sabe a minha história. Eu trouxe a Bruna para minha casa por livramento de um estupro. Ela era novinha, ela ia fazer 14 anos. E a festa de 15 anos dela foi lá na laje da Dona Fátima. Tudo foi ali feito com muita dedicação, com muito amor. E eu me apeguei àquela menina como minha filha. E tanto que até hoje, sem nenhum exagero, por mais que eu fiquei sem falar com ela, é uma dor, sabe, dentro de mim, como se fosse minha filha. E a Águia como minha neta. Deus conhece o meu coração. E ela falou assim: Fá, eu creio na transformação. Eu falei: Bruna, você sabe fazer propósito. Você aprendeu a fazer propósito. Ela falou, eu até falei para ela que eu iria contar. Ela falou: Fá, eu lembrei de você. Eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que mandou. Eu estava lá com o Paulinho no hospital, cuidando dele. E veio um negócio em mim e falou: sopra o nariz dele. E quem tem esses mistérios muito doidos, pela misericórdia, sou eu. Aí ela falou: ai, tô ficando doida. Aí veio de novo: sopra o nariz dele. Aí ela soprou o nariz do bebê. E para honra e glória do Senhor, ela não está me mandando todo dia uma foto, mais tarde eu vou mandar, que ela me mandou ainda agora. Ele comeu comidinha hoje. Sabe? E me ajude, gente, porque é que nem eu falei para a Bruna. Eu falei: Bruna, pode passar 30 anos. Se Deus falou que tem uma grande obra na tua vida, Ele tem uma grande obra na tua vida. Se Deus prometeu cura, libertação, se Deus preparou a salvação para a tua vida, Deus tem. E aí eu falei para ela: Deus está falando comigo aqui. Ela: por favor, fala que o Deus está mandando você falar. Eu falei para ela: Deus está falando que Ele está te dando uma outra oportunidade. Ele está te dando uma outra oportunidade de um novo tempo, de uma nova história. Abraça. E começa a colocar a mão na cabeça dos teus filhos, dos teus netos, da tua filha. E fala que toda maldição hereditária caiu por terra. Faça e creia. E eu creio, logo mais elas vão estar aqui para contar esta bênção. E nós não podemos virar as costas para ninguém. Nós podemos se ferir, nós podemos se machucar, viu, irmã Jô? Nós podemos passar por toda humilhação. Mas se o Senhor nos colocou como instrumento, não importa qual foi a dor que você passou, não importa o tipo de humilhação que você enfrentou, se coloca de pé e faça aquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Porque este é o chamado do verdadeiro servo do Senhor. Não importa quem seja, que nem o Vitor estava falando, é difícil orar pelos teus inimigos. Amados, por mais dura que eu sou e firme, eu nunca tive essa dificuldade. Eu estou aqui no altar dele, eu estou aqui perante ele. Eu nunca tive dificuldade para orar pelo inimigo meu. Deus abençoe. Nunca, nunca. Olha, e eu já vivi histórias de perseguição grande para quem sabe. Nunca tive, Vitor. Eu falo: Deus, o Senhor sempre fala: perdoa, porque não sabem o que fazem. E muitas pessoas, até a própria pastora Érica, já se irritou profundamente sobre a atitude da Bruna comigo. É mentira, pastora? Não, é verdade. Ela saiu assim para pegar mesmo a Bruna, porque era muita ingratidão, sabe? Era muita ingratidão. E a minha própria família falou: meu Deus, chega. Porque, amado, amar é uma palavra muito forte, Paulinho. E quem tem amor de mãe, quem tem um amor verdadeiro, sabe o que é isso. E eu sempre amei aquela... Gente, é impressionante. Tanto tempo que eu não falava com ela, e quando eu falei com ela, parecia que a gente estava se vendo todo dia. E nós não podemos desistir.
E eu vou deixar aqui, para que a igreja medita. É um versículo bem conhecido. É Salmos 4, 3. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Não desista. Não desista. Por mais difícil que esteja a situação, por mais que esteja tudo ao contrário, por mais que você tenha que pegar firme, peça para Deus estar com você na correção. Peça para Deus estar com você firme na correção, porque Ele muda todo o quadro. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Na Bíblia, eu estava tentando achar o salmo, eu não consegui, mas diz assim que o homem ele vive mais ou menos 70 anos de idade, né? 70 anos de idade. Quanto tem uma semana, mais ou menos? 7 dias. 7 dias. Então, quer dizer, 70 vezes 7, ele está dizendo, perdoe por toda a sua vida. Todos os dias, perdoe. 70 vezes 7. Perdoe sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E queria contar aqui um testemunho que eu vi, que eu achei tão impactante, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que é sobre oração. Eu sempre trago algo sobre oração em nome de Jesus. De um pregador, ele decidiu trabalhar para o Senhor, trabalhar na vinha do Senhor. E todos sabem que o pregador, aquele que vive da obra, é muito difícil. Vive só da obra é muito difícil. Mas glória a Deus que ainda tem gente que confia no Senhor. E ele foi trabalhar na obra e o pai dele falou assim, ei, você vai morrer de fome. E ele falou assim, nem, vou trabalhar para o Senhor. E começou a trabalhar e chegou um dia que faltou na casa dele. Ele tinha 2 filhos e faltou o leite. E aí, naquele dia, irmãos, ele ora para Deus, pedindo para que Deus deixasse que os filhos dormissem, para que eles não pedissem pelo leite. E aquilo foi matando ele por dentro. Ele lembrava só do pai dele dizendo assim, ei, você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. E nisso ele orou para Deus e pedindo para os filhos não acordar naquela noite. E ele foi dormir e teve um sonho. Ele sonhou que ele ia pregar numa cidade bem próxima da onde ele morava, cidade até onde o pai dele morava, muito próximo. Normalmente, né, nesses interior da vida, tem a cidade principal e a cidade bem pertinho, a alguns quilômetros, era mais ou menos assim. E o pai dele morava nessa cidade, e aí ele foi dormir e sonhou que ele ia pregar nessa cidade. Que iam ligar para ele e que ele ia orar pela esposa desse rapaz que chamou ele para pregar lá na cidade. Ele sonhou com isso. Que ele ia orar pela esposa desse rapaz que ia abrir a madre dela. Eita Deus, amém? eu creio. Ele sonhou 2 dias depois, irmãos. Liga o cara, liga o rapaz para ele. Falou ó, vem aqui na minha cidade, aqui pertinho, aqui na cidade, que era a cidade do pai dele. Vem aqui pregar pra gente. E aí ele falou assim, rapaz, se eu te contar um sonho que eu tive há 2 dias atrás, ele, amém, irmão. Então vem, ele chegou lá, foi pregar, o Espírito Santo tocou no coração dele e falou assim, ore pela esposa dele, para que abra a madre dela. E quando ele orou por ela, o rapaz lá da igreja, aí, uma coisa, falou para ele assim, ó, você, e teve uma revelação para ele, ó, você vai ser um homem muito próximo nessa cidade, e lá, e a sua esposa, ela vai engravidar. E ele falou assim, irmão, vou te falar algo aqui, tem 11 anos que minha esposa tenta engravidar e ela não consegue. 11 anos. Isso é mesmo? Deus me deu um sonho. Vou te dizer que ela vai engravidar. Glória a Deus. Ele foi embora, fez o que ele tinha que fazer ali, foi embora para a casa dele na cidade.
Foi quando aconteceu a questão do leite, tá? E aí ele falou assim, 2 meses depois, ele voltou na cidade onde o pai dele estava para pedir dinheiro pro pai para comprar o leite para as crianças. O pai, aí ele disse que aquilo cortava o coração dele. Pai, você pode me dar R$5 na época, né? R$5 para comprar 2 latas de leite para as crianças. Ele falou que aquilo ali foi algo que... E nisso o pai dele deu os R$5 para ele. E ele está indo, caminhando na rua para ir no mercado comprar o leite. Quando ele está indo, ele encontra esse rapaz de moto, todo feliz, para do lado dele. Ei, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? A minha esposa engravidou. Aleluia! Aí ele falou, rapaz, ele todo feliz. Não, ele falou, vamos lá em casa, vamos lá orar com a gente, vamos orar assim. Me dá só um minutinho que eu vou aqui no mercado, que eu preciso comprar 2 latas de leite. Eu falei, não, você vai no... Ele tinha um mercado, eu não sabia. Você vai no meu mercado. Você vai lá, você pode chegar lá e fazer 10, eles chamam de feira lá no Nordeste, né? Pode fazer 10 compras, se você quiser lá. Vamos lá, ele levou. Quando ele chegou lá, o Espírito Santo falou para ele assim, somente as 2 latas de leite. Eita! É justo. Você está entendendo? O homem está passando fome, tem necessidade, está lá, pegou R$5 emprestado do pai, a contragosto dele, foi lá e Deus falou para ele assim, não, só as 2 latas de leite. Falou, Senhor, o Senhor está mandando? Eu vou obedecer. Com tudo que estava na mão dele, todos os manjares, tudo que ele poderia aproveitar, Deus falou assim, não, só as 2 latas. Aleluia. E ele comprou as 2 latas de leite. Aleluia! E daquele momento, irmãos, daquele momento até hoje, nunca mais faltou a comida no prato da casa dele. Deus é assim. Aleluia! Deus. Porque ele foi obediente ao que a Deus pediu a ele. Glória a Deus. Vocês entendem o que é ser obediente? Mesmo quando é contra o nosso gosto, mesmo quando tem algo que está sendo entregue nas tuas mãos, eu não sei se aquele mercado, o que era aquilo, se tinha algo ali que não ia agradar ao Senhor. Mas você, só as 2 latas. Então, irmãos, é para a gente aprender que sim, é a obediência a Deus é que vai mudar a nossa vida. É a obediência a Deus, é a obediência que gera bênção, porque desde então o pregador não parou de pregar e o alimento nunca deixou de Glória a faltar. Deus! Amém? Vamos orar para o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus? Aleluia! Vamos Deus é orar. fiel, Jesus. Obrigada, Deus. Jesus é perfeito. Aleluia! Glória a Deus. Lu, pode começar aqui na mesa aqui da oração, em nome de Jesus? Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Eu te louvo, Pai, eu te exalto pela tua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, diante, Deus querido, Deus amado, de todas as palavras já liberadas nesse altar, diante, Deus querido, Deus amado, de todo o direcionamento que o Senhor entregou, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus servos que falaram aqui, que ministraram a tua palavra. Pai, no nome do teu santo Filho Jesus, que o Senhor tome essas vidas por tuas mãos que aqui estão representadas, Senhor, nesses cadernos. Pai, que no nome de Jesus, assim, Senhor, como o Senhor tem sido ali, Senhor, com aquela criança, com o Paulinho, Pai. Que o Senhor seja, Deus querido, Deus amado, com cada vida que aqui está. Eu não sei, Deus querido, Deus amado, quais são as petições. Eu não sei, Deus querido, Deus amado, quais são as necessidades. Eu não sei, Deus querido, Deus amado, qual é o milagre, qual é a urgência, qual é, Deus querido, Deus amado, a porta que precisa ser aberta, ou a porta também que precisa de ser fechada. Mas, Pai, que no nome de Jesus o Senhor faça, Senhor, estabeleça o teu reino, estabeleça a tua vontade, Pai, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada petição, sobre cada nome que aqui está, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor alcance, Deus querido, Deus amado, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, em nome de Jesus, de ser alcançados, Senhor, por uma cura, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, se mova nos hospitais,
se mova nas UTIs, se mova, Senhor Jesus, nos postos de saúde, se mova, Jesus querido, Jesus amado, onde houver, Senhor, em nome de Jesus, alguém doente, alguém enfermo, Pai, aquelas pessoas, Senhor, que estão ali também em clínicas de recuperação, Senhor, que o Senhor também possa ir ali, Senhor, libertando elas, Senhor, de todo e qualquer vício, meu Deus. Pai, que o Senhor possa, Deus querido, Deus amado, ir de encontro, Senhor, às clínicas, Senhor, em nome de Jesus, de psiquiatria, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, onde aquelas pessoas foram colocadas ali, Senhor, e foram desenganadas, Senhor, pela medicina, em que o diagnóstico, Senhor, sobre a vida delas, disse, Senhor, em nome de Jesus, que elas nunca mais seriam, Senhor, em nome de Jesus, ou teriam, Senhor, as suas faculdades mentais, Senhor, em nome de Jesus, normalizadas. Pai, o Senhor ainda continua trabalhando, Senhor, sobre essa terra. A terra ainda continua sendo território do Senhor, porque nesta terra, Senhor, há os seus filhos, Pai, e o Senhor, em nome de Jesus, continua tendo autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas. Então, com as suas mãos poderosas, que o Senhor venha curando, que o Senhor venha libertando de todo e qualquer vício do inferno, que o Senhor venha libertando de todo e qualquer casta de demônios que prendem, que colocam vidas, Senhor, opressas, vidas presas em cadeiras de rodas, vidas presas, Senhor, em camas, vidas presas a medicamentos para dormir e para acordar. Oh, Pai querido, Pai amado, o Senhor é poderoso, o Senhor é zelador e guardador do teu povo. Vai, Senhor, em nome de Jesus, fechando a boca do leão, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, Senhor, continuamos fazendo menção do teu nome, Jesus, e continuamos crendo que no seu nome, Jesus, e diante do seu nome, tudo aquilo que não provém da tua parte cai por terra, tudo aquilo que não glorifica o nome de Jesus caia por terra. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abrindo portas, Senhor, de emprego. Que o Senhor, no nome de Jesus, venha abençoando negócios próprios. Que o Senhor, no nome do teu santo Filho Jesus, venha vindo de encontro, Senhor. Deus querido, Deus amado, abra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, portas extraordinárias, Senhor, para que os seus filhos, Senhor, venham adentrar e pisar, Papai querido, Papai amado. Oh, Jesus querido, Jesus amado, eu oro, Senhor, segundo a palavra que o teu Filho liberou aqui, Senhor. Assim, Senhor, como Jó, Senhor, foi provado, quando o Senhor o restituiu, assim o Senhor fez 2 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha. Então, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos celeiros. Que o Senhor, no nome do teu santo Filho Jesus, entre com a tua provisão, entre com a tua providência. Assim como este, Deus querido, Deus amado, testemunho dado aqui, Senhor, que não haja falta, Senhor, nem de coisa grande, nem de coisa pequena, mas não somente, Deus querido, Deus amado, nos nossos lares. Pai, eu peço, Deus querido, Deus amado, que este clamor, Senhor, saia, Deus querido, Deus amado, dessas 4 paredes e alcance, Deus querido, Deus amado, esta vizinhança. Alcance, Senhor, este Parque Santo Antônio, porque hoje, Senhor, hoje, Deus querido, Deus amado, eu sei que tem mães e tem pais que estão também pedindo para que seus filhos durmam, para que seus filhos adormeçam e não acordem, porque não vai ter o alimento, não vai ter um leite, não vai ter uma farinha na panela. Mas, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa enviar um profeta, o Senhor possa enviar um homem e uma mulher de Deus até essa porta e bater ali, Senhor, em nome de Jesus, com alimento, bater ali, Deus querido, Deus amado, com aquilo que eles necessitam, Pai, para que essas vidas, Senhor,
Senhor, provam e vejam de que o Senhor os escuta, de que o Senhor os vê, Pai. Não de que o Senhor tem que ser provado desta maneira, mas, Pai querido, Pai amado, aviva, Senhor, e vivifica a fé, Senhor, de alguns dos seus filhos, de alguns dos seus servos, que nós venhamos ver, Senhor, materializado aqui nesta terra, Senhor, os seus milagres, os teus sinais e as tuas maravilhas. Oh, Deus querido, Deus amado, alcança, Senhor, os nossos lares, Pai. Alcança, Senhor, o lar de cada um que aqui está, Senhor, representado, Senhor, nesses cadernos de oração. Eu não sei, Deus querido, Deus amado, se há pessoas aqui, Senhor, que te serviam e porventura se desviaram, Senhor, do teu bom e perfeito caminho, mas que essas pessoas venham retornar à tua presença, venham retornar à tua casa, que essas ovelhas, Senhor, venham retornar ao aprisco, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor dê oportunidade também para essas vidas estarem, Senhor, na tua casa. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus todo orgulho caia por terra, que toda, Senhor, falta de fé, Senhor, caia por terra, que todas as feridas também, Senhor, causadas, Pai, que no nome de Jesus sejam cicatrizadas. Oh, Jesus querido, Jesus amado, eu clamo um Deus que está vivo, eu clamo um Deus que tudo pode, eu clamo um Deus que se move nesta terra, e quando o Senhor se move, algo sempre acontece. Quando o Senhor se move, o morto de 4 dias ressuscita. Quando o Senhor se move, o mar é aberto. Quando o Senhor se move, aquele que estava cego tem a sua visão restaurada. Quando o Senhor se move, aquele que nunca ouviu palavra nenhuma começa a ouvir. Quando o Senhor se move, aquele que nunca disse uma palavra volta e fala, meu Deus. Oh, Jesus querido, Jesus amado, quando o Senhor se move, o coxo anda. Quando o Senhor se move, a doença cai por terra. Quando o Senhor se move, toda casta de demônios cai por terra. Oh, Senhor, se mova, Senhor. Se mova em favor, Senhor, do povo da Batista Shekinah. Se mova em favor, Senhor, do povo, Senhor, desta rua. Se mova, Senhor, em favor do povo deste bairro. Se mova, Senhor, em favor do povo, Deus querido, Deus amado, da cidade de São Paulo. Se mova, Senhor, em favor do povo deste estado. Se mova, Senhor, em favor deste país, papai querido, papai amado. Se mova, Senhor, em nome de Jesus, em favor deste mundo, aos 4 cantos dessa terra, Senhor. Se mova, meu Deus. Se mova, Senhor Jesus. E que os nossos corações e que as nossas mentes sejam mudadas também com este movimento. Pai querido, Pai amado, que nós venhamos entender, papai, que a nossa guerra não é contra o nosso irmão, que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e contra potestades. Que nós venhamos, Senhor, estar, Deus querido, Deus amado, nos colocando, Senhor, em posição, Senhor, de soldados, e que nós venhamos orar. Toma por tuas mãos, Deus querido, Deus amado, no nome do teu santo Filho Jesus, tudo aqui apresentado, Senhor, sobre esta mesa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Senhor Jesus, continua esta oração, Jesus querido. Senhor, o Senhor já está presente aqui nessa casa, meu Deus. Neste lugar, neste momento sublime, meu Deus querido.
neste momento de oração, neste momento de súplica, Deus, eu venho te pedir, Espírito Santo da verdade, Senhor, inclina os teus ouvidos para esta igreja. Espírito Santo, ouça este clamor, Jesus, ouça essa oração, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, eu te peço, Jesus, continuando a petição da tua filha, meu Deus, toma cada vida, cada nome, Espírito Santo, cada causa, cada situação, cada plano, Senhor dos exércitos. Eu te peço, meu Deus, entra lá, Espírito Santo de Deus. Jesus, me lembro bem, meu Pai, que quando a igreja orava reunida, sem divisão, sem confusão, o Senhor trabalhava. O Senhor trabalha, meu Deus. Então Jesus, assim como Pedro, Deus, estava preso e a igreja orando, Jesus, eu te peço para que nessa noite, Espírito de Deus, que as cadeias, Santo guarda de Israel, espirituais, que as cadeias mentais, Espírito Santo, que as cadeias do pecado, Jesus, o Senhor venha libertar, meu Deus, em nome de Jesus. Liberta essa noite aquele que está oprimido, liberta essa noite aquele que está afundado nas drogas, no tráfico, na prostituição, meu Deus, em nome de Jesus. Liberta essa noite, Espírito Santo, sara, cura essa noite, meu Deus, porque eu sei que as tuas mãos não deixaram de estar estendidas para o teu povo que se chama pelo teu nome, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, cura, Jesus, aquele que precisa de uma cura, Senhor, em nome de Jesus. É nessa fé, Jesus, que eu oro. Jesus, abre a madre daquele que não pode gerar, meu Deus. Jesus, cura o câncer. Jesus, cura, Jesus. Senhor, muda o diagnóstico. Senhor, aquele que o médico disse não tem mais vida, pode desistir, pode se despedir da família. Senhor, eu apresento no teu altar, crendo, Senhor, na libertação, crendo na cura, Espírito Santo de Deus. Deus, em nome de Jesus, ouça o clamor desta mãe, ouça o clamor deste pai, Jesus, ouça o clamor deste filho, meu Deus, que hoje o pai está nas drogas, que hoje a mãe está na prostituição, que hoje o filho, Senhor, já tem dias que já não volta para casa. Espírito de Deus, muda, rebiasta, camalavassúria. Espírito Santo, causa testemunhos, gera milagres, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, desça aí nessa boca, Deus. Desça aí, Jesus querido, nessa favela, meu Deus. Senhor, arranca o traficante, arranca arranca, Jesus, o viciado, arranca, Jesus, a prostituta, arranca, Jesus, em nome de Jesus. Faz um pregador da tua palavra, Jesus, faz em nome de Jesus um evangelista, faz um levita em nome de Jesus. Espírito Santo, pega aquele que é podre e transforma ele em um santo para a tua honra, para a tua glória, Jesus. Muda, derruba do cavalo, Jesus, deixa cego, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que o teu nome venha ser glorificado. Jesus, nos capacita para saquear, para lutar, para salvar as pessoas do inferno. Jesus, que
nós venhamos lutar, Jesus, contra Satanás e os seus capachos. Espírito Santo de Deus, eu oro com ousadia nessa noite. Todo espírito maligno, toda potestade, todo espírito que não provém do Senhor, eu oro nessa noite, Jesus, para que no raio, Jesus querido, de 5 quilômetros, meu Deus, venha bater de retirada, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, envia anjos, envia Espírito Santo de Deus para libertar, Jesus, para salvar, meu Pai. Dá novas chances, Espírito Santo da verdade. Pega aquele que está na sarjeta, meu Deus, dá uma chance a ele, Espírito Santo da verdade. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, ouça o clamor desta igrejinha, Espírito Santo de Deus. Sei, meu Deus e meu Pai, Espírito da verdade, que não precisa de muito para o Senhor estar nesta casa. Então, Jesus querido, continua usando os teus vasos para desfazer o laço, para quebrar a lança. Espírito Santo de Deus, eu profetizo que vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, vai ser quebrado em nome de Jesus. A carroça, em nome de Jesus, vai cair todo mundo por terra, Jesus, no poder que há na tua palavra que é viva, que é eficaz, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma o povo que está enfermo desta igreja, toma, Senhor, em nome de Jesus, o povo que permanece de pé, Jesus, o povo que permanece orando, Espírito Santo da verdade, toma este povo, Jesus, e glorifica o teu nome, meu Deus. Cura, Jesus, em nome de Jesus. Senhor, há poder no teu santo nome. Eu profetizo a cura nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor entrará, Espírito Santo, no mais íntimo, no mais interior, Jesus. Entra nos órgãos, entra nos organismos. Senhor, entra no cérebro, Espírito Santo de Deus. Repreenda o AVC, Jesus, a paralisia cerebral, Jesus. Repreenda, Espírito Santo de Deus, a parada cardiorrespiratória, meu Deus. Repreenda, Jesus querido, em nome de Jesus. Minhas terras balas toquenútria, de canus de maias toma este homem, toma esta mulher, Jesus, que chegou aqui com a tristeza no coração, que chegou aqui com a tristeza na alma. Espírito Santo de Deus, abraça ele, abraça ela, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu faço aqui as orações dos meus irmãos, Pai amado, em concordância, Pai, pedindo, Jesus querido, a tua graça. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina, Pai, a oração a poder, a oração cura, a oração transforma, a oração liberta, a oração renova, a oração dá vigor, a oração, Pai, coloca de pé o caído. Pai, eu creio, Jesus querido, que, Pai, todos nós que estamos aqui clamando, que nós estamos entregando, Pai, vidas, Pai, que estamos entregando causas, Pai, o Senhor irá responder, não porque somos merecedores, mas porque a tua palavra diz que aquele que bate, o Senhor abre, aquele que persevera vence. Pai, eu venho pedir, Jesus querido, todos aqueles, Pai, que está, Jesus querido, se levantando para fazer obra de macumbaria, vai desfazendo agora,
vai aniquilando todo jejum contrário. Queima, 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 queima. Eu creio, Deus, que aonde a oração, aonde a busca, Pai, a cura, a testemunho, passei aqui, amigo Espírito Santo. Vai de encontro, Jesus querido, ao Otávio, seu filhinho, que está completando um mesinho, Pai. Ajuda ele, Pai. Eu creio também no projeto, na obra que o Senhor tem sobre a vida dele. Pai, coloca ele de pé. Vai de encontro àquela clínica onde está o Rodrigo. Pai, visita o teu filho. Cuida deles, Pai, ali. E faça a obra. Meu Deus, eu creio, Pai, porque a tua palavra nos ensina, Pai, que aquele que crê, aquele que confia, tem, Pai amado, resposta. E eu te clamo, amigo Espírito Santo, segura firme em nossas mãos, não nos deixa tropeçar com nosso pé em pedra, mas que o Senhor, Pai, venha ministrar, venha fazer sobre nós o que o Senhor ministrou na consagração ontem. Venha fazer de nós uma criança, Pai, uma criança que o Senhor possa encontrar inocência, que o Senhor possa encontrar pureza, que o Senhor possa encontrar verdade para entregar a vitória. Oh, Espírito Santo de Deus, vai de encontro aos leitos nos hospitais, daqueles que estão clamando pelo fôlego de vida. Vai de encontro, Pai, a FEBEM. Pai, dá forças para os pais que têm o teu filho ali na FEBEM. Pai, liberta, Jesus. Vai de encontro aos presídios, meu Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Pai. Envia homem de Deus para levar a mensagem revelada. Pai, muda o caráter. Transforma, Jesus. Eu creio no poder da oração. Eu creio em Ti. Eu creio, Pai, que haverá testemunho, Pai, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Eu creio, Jesus. Contempla, amigo Espírito Santo. Vai de encontro, Pai, ao cemitério nesta noite. Consola aquele que perdeu o teu ente querido, Pai. Envia um consolador, Pai, porque aquele que confia em Ti, Pai, sabe que o Senhor é o Deus que derrama, Pai, um bálsamo. Oh, amigo Espírito Santo, cuida do espiritual desta igreja, cuida do espiritual das nossas vidas. Entra, Pai, em cada lar. Eu creio, Pai, Tu és um Deus que diz: oh, filhinho de Jacó, oh, bichinho de Jacó, não temas que eu te ajudo, não temas que eu te sustento. Eu creio, Pai, eu creio em Teus mistérios, eu creio nos milagres, eu creio no novo tempo. Pai, entra, Pai, com salvação, Jesus. Entra, Pai, com salvação, porque tem muitas vidas, Pai, para ser alcançadas, para ser transformadas. Nos dá estratégias, Pai, para fazer o Teu querer. Pai, que toda a fúria do adversário, todo o projeto do inimigo está queimado em nome de Jesus. E ser conosco, Pai, ser conosco, meu Deus, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, presença aqui notória em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Obrigado, Pai, que está tão presente aqui conosco, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Só é um mistério grande esta noite. Só é um Deus que estou velando
que faço. Sou eu, Deus, que opero hoje e eternamente eu vou operar. Sou eu, Deus, que peleja. Sou eu, Deus, que passei na terra. Sou eu, Deus, que digo assim: clama-me e eu te responderei. Anunciarei coisas grandes, firmes, que ainda não sabem. Olha, eu ainda passei na terra. Eu ainda contemplo. Eu ainda mostro meu poder. Eu ainda faço. Contempla a igreja e tenha fé e verás testemunhos a ser contado em nome de Jesus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Para concluir aqui a nossa noite de oração, Meu Deus. o nosso pastor Wellington vai fazer uma revelação, Aleluia. reflexão, uma revelação em nome de Jesus. Glória a Deus. A maior revelação da palavra. É exatamente. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Em nome Meu de Deus. Jesus. Meu Deus. E quem vai orar por você vai ser o governador Eduardo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. tu Veio estás aqui. só para essa missão. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Aleluia. Fala a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelo servo do Glória. Senhor. Glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, Senhor. Mais uma vez se prostrando diante de Ti, Senhor, apresentando a vida do Seu servo. Eu creio. O pastor Wellington, que foi incumbido, Senhor, desta noite, de trazer uma revelação, como foi falado aqui, dos altos céus para as nossas Eu vidas. creio. Que estejamos com nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem a dizer às nossas vidas. Que saímos daqui transformados, Senhor, cheios do Teu poder, para mais uma semana na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Seja bom o Seu Filho, capacita, faça a Sua vontade através dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu Amém. creio, meu Deus, como eu Glória a creio. Deus. Como eu creio. Como eu creio, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero cumprimentar cada um dos meus amigos, minhas Meu amigas, Deus. meus irmãos e minhas irmãs com a paz, o Aleluia. amor e a alegria de Cristo. Amém? Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo número 5, Aleluia. a partir do versículo 16. Glória a Deus. Amor, pega água para mim, por favor. Glória a Deus. Por favor. Aleluia. Eu Tiago, creio, capítulo Deus. 5, a partir do versículo 16. Se é que nós podemos Aleluia. ainda nos impressionar essa noite, se existe algum lugar que isso pode acontecer na palavra de Deus, porque nós, enquanto seres humanos, seguramente já estamos sendo impactados Glória a por Deus. essa noite gloriosa de oração. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Todos que encontraram, digam amém. Aleluia. Eu creio, Jesus. Se alguém ainda não encontrou, diga me espera, pastor. Aleluia. Glória a Deus. O texto diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, Meu Deus. para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Amém? Tome seu assento, por Meu favor. Deus é forte. Amém.
eu orando ao Senhor enquanto trabalhava hoje, o dia todo, eu falava: Pai, me mostra o que o Senhor quer levar para a palavra essa noite. Me mostra o que o Senhor quer levar para o ciclo de oração essa noite. Qual mensagem o Senhor quer que nós reflitamos? E de uma forma muito especial, quando eu fui buscar, foi exatamente essa palavra que saltou aos meus olhos. E se você prestou atenção no versículo de número 16, ele nos convida a confessar as nossas culpas uns aos outros. E o que é interessante é que logo após isso, ele nos orienta a orar um para com os outros, um pelos outros, porque isso traz cura. Isso faz com que nós sejamos sarados. Então, olha que coisa interessante. E não existe acaso na obra de Deus, como frequentemente a gente diz. Quarta-feira passada, nós tivemos aqui com os homens da igreja, aqueles que estavam presentes, um momento maravilhoso, em que a gente pôde mais uma vez abrir o nosso coração um para com os outros, falando das suas lutas, das suas angústias, das suas preocupações, e mostrando o quão que, assim como Elias foi citado aqui por Tiago, como um homem grandemente usado, mas que também estavam sujeitos a todas as paixões que o ser humano pode sofrer, mesmo ele estando dessa forma, ao ele clamar aos céus, pedir ao Senhor que não chovesse, assim se fez. E quando ele liberou a palavra para que assim novamente voltasse a chover, assim se concluiu. Então, o que eu posso trazer aqui, o que nós podemos entender deste contexto bíblico? É que se nós conseguimos nos comprometer com a grandeza da oração, nós não vamos apenas contemplar algo em meu e no seu favor. Algo sobrenatural vai acontecer no céu. É verdade, Jesus. Algo se transforma nas regiões celestiais que a gente não compreende. É interessante que o texto pede que a gente confesse as nossas culpas. Só que talvez, como nós dizíamos aqui na quarta-feira, o que pode acontecer quando um ser humano fala para qualquer pessoa sobre as suas angústias, sobre as suas fraquezas, sobre as suas falhas, algumas pessoas podem querer tripudiar em cima disso. Algumas pessoas podem usar isso como uma arma contra você, contra mim, contra nós, porque quer te expor, quer te constranger, quer te ridicularizar. E o que a palavra ensina, mais uma vez, como um contraponto do nosso egoísmo, do nosso rancor, da nossa mágoa, daquilo que o ser humano adora cultivar, buscando ser mais influente ou mais poderoso, diminuindo o outro para que aparentemente ele esteja crescendo. O que a palavra nos ensina é que se a gente confessa e a gente ora um pelos outros. Então aqui é exatamente ao contrário. Se o mundo faz com que, olha, quando a pessoa erra, vira mídias, vira motivo de acusação, de trocar farpa um com o outro, de expor em rede social, e isso vai se proliferando comentários de diversas pessoas porque querem se achar no direito de serem juízes e querem ridicularizar o outro por conta dos seus tropeços. O que a palavra nos ensina é: confesse, ore e perceba que isso vai sarar alguma coisa. E não apenas vai sarar alguma coisa como uma unha encravada ou como um cabelo que está ficando branco igual o meu. Não, vai sarar algo grandioso, algo inesperado, algo que a nossa racionalidade humana não é capaz de estabelecer critérios ou explicações ou compreensões. Olha que noite gloriosa. Eu estava com medo com o operador Vitor aqui no início ministrando. Eu falei: ele vai parar tudo que o Senhor está colocando no meu coração aqui para essa noite. Olha que momento de oração em que Deus derramou da sua graça sobre as vidas aqui orando, pessoas se quebrantando, pessoas se rendendo, o Senhor falando conosco, o Senhor nos tocando profundamente e nos fazendo orar uns para com os outros. E ali testificava no meu coração: é sobre isso.
A igreja que consegue entender como aquele homem que foi testemunhado aqui, aquele pastor, que mesmo diante do seu processo, do seu deserto, da sua falta de perspectiva, ele consegue liberar uma palavra de intercessão, ele consegue liberar uma revelação, ele consegue profetizar na vida de alguém. Pode ter certeza, irmãos. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que mais uma vez ele mostra que ele atua na contramão Aleluia, Jesus. do mundo. Ele atua completamente diferente do que todas as convenções sociais estabelecem. Porque talvez o que o inimigo quer sempre alimentar em nós, que o Senhor nos convida a nos ajoelhar, a nos humilhar, como um ato de constrangimento. Aqui, vergonha, para que isso? Isso é coisa de gente fanática, religiosa, de gente barulhenta. Para que ele tem que fazer isso? Se sujeitar dessa forma. Agora, olha que interessante. O Senhor diz que se a gente der um copo de água para um profeta, nós já temos um galardão no céu. Agora imagine aquele que se esvazia. Aleluia. Imagine aquele que se doa. Imagine aquele que intercede. Imagine aquele que ora de forma genuína, não olhando só para o seu umbigo, que é capaz de falar assim: olha, Pai, se tem alguém enfrentando enfermidade, leva a cura lá, Senhor. Não é impossível. Se existe alguém que pode mudar o cenário, é o Senhor, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo se fez por intermédio de ti e nada se conclui se o Senhor não estiver realizando. Quem quer fazer alguma coisa? Obrigada, Jesus. Então, glória a Deus. é óbvio, meu irmão e minha irmã, que o motivo pelo qual o Senhor quer que eu e você entreguemos o nosso coração, derramemos nossas lágrimas, não é simplesmente para que Ele seja glorificado. É que o ato de glorificá-lo move o céu. Aleluia. O ato de rendê-lo adoração, de se apequenar, de se colocar numa atmosfera, numa estrutura, numa postura de servo, isso faz com que algo seja liberado. Aleluia. Sobre a vida de muitos. Olha, fresquinho do céu. Quando Elias declarou para que não chovesse, isso não impactou meia dúzia de pessoas. Isso não mudou a família de Elias. Isso impactou uma geração, uma nação, e foi eternizado nas Escrituras. Meu Deus. Quando Jesus orava, clamando no Getsemane sobre o seu desespero ao ponto de suar sangue, ele não estava favorecendo Maria e seus irmãos. Quando ele perseverou até o fim, até o Calvário, assumindo a sua cruz, cumprindo a missão de seu Pai, ele não favoreceu apenas Pedro, Tiago e João no barquinho. Ele salvou todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Você consegue sentir a grandeza disso? Fiel. Deus é tão tremendo que mesmo ele sendo excelso, digno de toda a honra e de toda a glória, que ele pudesse única e exclusivamente falar assim: ó, apenas me deem, apenas me exaltem, apenas me glorifiquem, apenas falem de mim, apenas transmitam os meus ensinamentos. O que ele faz é que, através disso, histórias são mudadas. Glória a Deus. Vidas encontram a eternidade. Corações são preenchidos. Propósitos se confirmam. Vidas são modificadas. Pessoas que roubavam não roubam mais. Pessoas que se prostituíam não se prostituem mais. Pessoas que faziam esquemas de corrupções não fazem mais. Por quê? Porque a glória de Deus o invadiu. Porque ele orou. Porque ele permitiu receber oração. Porque ele intercedeu. Ele permitiu ser alvo de intercessão do outro. E isso faz com que uma geração seja sarada, Obrigada, seja Deus. curada, seja transformada. Queremos avivamento no meio do nosso povo?
Queremos transformação em meio à nossa comunidade? Entenda, ore. Ore. Converse com Deus. Talvez uma das coisas que o mal quer que nós nos convençamos é que por existir diversidade de dons, significa que se aquilo que Deus te deu de principal ferramenta é falar, é pregar, como eu, como o Vitor e alguns aqui, você não precisa orar. Talvez, se Deus te deu a capacidade de louvar, de discipular, de liderar, de ser um diácono na casa do Senhor, uma diaconisa, você não precisa ministrar a palavra? O que o Senhor está nos mostrando é que a igreja precisa seguir orando. Precisa seguir intercedendo. E não com palavras vãs, não com meras repetições como Cristo condenou, para que muitos possam ouvir, mas que seja genuíno. Obrigada, Deus. Que seja do fundo do nosso ser, porque assim estará sendo ligado na terra o que o Senhor ligará no céu. É nessa atmosfera, é nessa entrega que Deus deixa claro que se a gente bater, a porta se abrirá. Glória a Deus. E se a gente pedir com fé, Ele concederá. Ele não está dizendo que a entrega será imediata, que não existirá instabilidade no caminho, que não existirá processo de falar, poxa, parece que eu estou orando e não está acontecendo. A questão é, continue orando. Continue intercedendo. Não faça disso uma condicionante de circunstância da sua vida. Ah, não, tá legal, vou parar, vou continuar orando. Ah, estou passando por um momento triste, vou parar de orar. Ah, eu estou celebrando uma vitória, então eu vou só comemorar. Ei, você pode entregar ao Senhor ação de graça em meia oração. Você pode entregar no seu louvor uma oração. Você pode entregar em meio o seu estudar as Escrituras um clamor verdadeiro. Você pode interceder por vidas em meio a dificuldades que você esteja enfrentando. Assim como foi citado Jó e assim como foi ministrado no início, o Senhor mudou o cativeiro dele quando ele começou a orar pelos seus amigos. Quando ele estava orando pelos seus amigos. É isso que move o céu e muda cenários. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse entendimento, por esta mensagem? E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Ainda bem que isso foi testificado, né? Do começo, imagina. Do começo ao fim. Glória a Deus. Hoje Deus falou grandemente aqui para todos nós o quanto é importante nós orarmos um pelos outros. Desde a hora da oração inicial aqui, é só isso que está acontecendo aqui, irmãos. Ore pelos outros, ore pelos outros. Então Deus está nos dizendo aqui, ore um pelos outros, porque é só dessa forma que nós vamos sim ser transformados e ser sim, em nome de Jesus, entender qual é o ensinamento do nosso Senhor. Ore um pelos outros, não importa as circunstâncias. Amém? Pode fechar a Bíblia em nome de Jesus. Nós vamos para a nossa casa. Hoje não está tão frio, né? Está calor. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Que presença gostosa. Gente, eu sempre digo, eu amo o ciclo de oração. Não que eu não goste de culto, eu gosto. Mas ciclo de oração para mim é algo que renova minhas forças, aumenta a minha fé. E nós, para estar de pé, nós temos que estar com a nossa fé renovada. Amém? Então vamos nos colocar de pé, para que nós venhamos encerrar esse trabalho. E eu creio que nós estamos saindo daqui visitados pelo Espírito Santo. Amém? Deus, é com grande alegria em nossos corações que nós te rendemos graça. Obrigado, Deus, por este culto de ciclo de oração. Obrigado pela vida do cooperador Vitor. Cuida dele, protege.
Pai, e nos leva debaixo das tuas mãos potentes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. E agindo Deus, Quem impedirá? está terminado em nome de Jesus.